Boa noite, meu querido. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Vamos dar seguimento à nossa conferência. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quem aqui já recebeu de Deus nessa noite? Quem aqui já recebeu do Espírito Santo nessa noite? Quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento e clamar por mais, pois o nosso Deus tem mais para nós, amém? Jesus, estamos aqui, Pai, porque queremos mais de Ti. Jesus, não nos conformamos com o que temos e Te pedimos para que venha neste lugar. Flua em nós, Jesus, flua através de nós. Jesus, queremos Te sentir, queremos Te tocar, queremos ouvir a Sua voz. Precisamos de Ti, Jesus. Por isso Te pedimos, vem neste lugar. Santa e majestade.
descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade. Santa majestade, Santa majestade, Santa majestade, Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, em outras línguas, alguém começou a falar. Alguém sem entender pergunta de onde vem esse mover. Do outro lado da igreja começa a dizer, diga isso: me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito de Deus. Me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito. Estavam todos reunidos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, em outras línguas, alguém começou a falar. Alguém sem entender pergunta de onde vem esse mover. Do outro lado da igreja começa a dizer: me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo e Espírito de Deus. Me batizar com fogo, me batizar com
batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito de Deus, me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito de Deus. Sabe, querido, o livro de Atos. Sabe, querido, o livro de Atos, no capítulo 2, vai dizer que depois de muitos dias reunidos no cenáculo, os discípulos e mais de 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo. Foram repartidas sobre eles línguas como de fogo. E naquele dia, o Espírito Santo desceu na terra para nunca mais ir embora. Desde então, nós somos batizados por Ele. Desde então, somos contemplados pela manifestação da glória e da presença de Deus. Desde então, eu e você podemos ter acesso a tudo aquilo que Deus quer fazer e faz aqui neste lugar. Por isso, hoje é o dia, este é o momento, é o lugar adequado para que haja uma manifestação poderosa da presença do nosso Deus em nossas vidas. E a manifestação de Deus em nós está à distância de um clamor. A manifestação dele está à distância do falar. Por isso, neste momento, erga suas mãos e clame a Ele. Diga: e vem, Espírito de Deus, 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 me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus, me batiza com fogo, me batiza com fogo, vem, me batiza com fogo, e Espírito de Deus, e Ele vem, e vem, Espírito de Deus, e vem, Espírito de Deus, e vem, Espírito de Deus, e vem, Espírito de Deus. me lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Me lanço no fogo, Eu não tenho medo, esse é o meu lugar. me lanço no fogo, Eu não tenho medo, esse é o meu lugar. e me lanço no fogo, eu não tenho
não temerei, e eu não temerei o que me possa acontecer. Se tua glória vir, vem queimar. Eu não temerei o que me possa acontecer. Se a tua glória vir, vem queimar. E eu me lanço no fogo. Eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Eu subo a montanha, eu subo a montanha, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. eu entro na nuvem, eu entro na nuvem, eu não tenho medo, esse é o meu tua glória vir, vem queimar. Doce presença constante, presença que não vai embora, vem, fica e mora. Doce presença constante, presença que não vai embora, vem, fica e mora. Eu quero ficar aqui, aos seus pés, me deixa poder ouvir a tua voz. Eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, Aos teus pés, me deixa poder ouvir a tua voz. tua voz. É o lugar mais alto que eu quero estar. É o lugar mais alto que eu quero estar. É o lugar mais alto Que eu quero estar. é o lugar mais alto
Constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce Presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce Presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. doce Presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Eu quero ficar aqui aos seus pés. Me deixa poder Ouvir a tua voz. E quem se compara ao nosso Deus, que fez as estrelas e nome as deu, que o impossível jamais conhecer, o Rei majestoso, Senhor sobre todos. E sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado no trono, cercado de anjos, cantando, pra sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece no céu. E santo, E toda a terra está cheia da tua glória. E santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. E santo, e toda a terra está cheia da tua glória. E santo, eu sou tão pequeno e sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado no seu trono, com os anjos cantando, Santo, 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 pra sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece no céu. e santo, E toda a terra está cheia da tua glória.
cheia da tua glória. Santo, Santo. E quando a trombeta tocar, pra sempre iremos cantar. Esse som não vai parar. A igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, esse som não vai parar. A igreja vai cantar Com os anjos sem cessar. Santo, Santo. Cantemos a canção Que não envelhece nos céus. E santo, e santo, e toda a terra está cheia da tua glória. E santo, e santo. se bem permaneci, e o teu olhar me consumiu. Eu sou Todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu, fogo em teus olhos, e fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, ele queimou. todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, e o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, e o teu olhar me consumiu. Eu sou e fogo em teus olhos, e fez Eu me apaixonar. e queimou. Todos os outros amores, E ele queimou. todos os outros E fogo em teus olhos, fogo em teus olhos, e fez eu me apaixonar. Todos os amores, ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha, Pega suas pode mãos, vir declare queimar, e pode vir. queimar. Eu ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha, pode vir, pode vir. pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir e nos queimar. tornamos, e a chama não vai
apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Aplauda o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantos ainda têm fome? Quantos ainda têm lenha para queimar nessa noite, querido? Eu creio que ainda há algo novo da parte de Deus para ser derramado sobre a nossa vida, amém, querido? Através da palavra. Eu queria convidar o pastor John Lennon para estar aqui conosco, não é? Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor John Lennon. Pastor John Lennon, tem até nome artístico. Oh my God. Pastor John Lennon é pastor lá na primeira igreja batista em Cáceres, querido, né? É um jovem que a gente já conheceu e conhece há alguns anos. Eu considero meu amigo, né? Não sei se ele considera. E é uma pessoa que Deus tem usado muito ali na igreja de Cáceres para trazer uma nova unção da parte de Deus, uma nova direção. É um jovem apaixonado pelo Senhor Jesus, ele e a sua esposa, apaixonado pelo Espírito Santo. A humildade dele, essa paixão, essa fome por Deus na vida dele nos motiva, nos incentiva e nos inspira. Por isso nós sentimos da parte de Deus de convidá-los para estar conosco aqui nesses dias, repartindo dos céus aquilo que Deus tem derramado através da vida deles. Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Abençoe a vida do pastor João. Pai amado, Deus querido, usa o teu filho no poder e na autoridade do teu Espírito, Senhor. Dê a ele ousadia, intrepidez, Pai, que a palavra, Pai, que o Senhor colocou no seu coração, que seja derramada sobre nós, ó Pai, com fogo e glória, Senhor. Usa o teu filho. Nós declaramos que o nosso coração é terra fértil e estamos abertos para tudo aquilo que o Senhor vai fazer através da vida do teu filho. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É a minha primeira vez aqui na PIB de Comodoro. Antes só via as fotos, as imagens, aquilo que Deus estava fazendo, mas como é gostoso poder estar aqui com vocês nesse ambiente, experimentando daquilo que Deus está fazendo, está repartindo aqui em Comodoro. Me sinto muito honrado de poder estar aqui e confesso para vocês, irmãos, que eu estou com frio na espinha, porque assumir a tribuna onde o pastor Emerson prega é um desafio enorme. Lembro do pastor Emerson pregando já na nossa associação há alguns anos. Confesso que lembro da ilustração de uma mensagem dele há 15 anos atrás. Olha só como o pastor de vocês é um homem excelente naquilo que ele faz, na palavra que ele carrega, na unção que ele ministra sobre nós. E eu quero, irmãos, sem delongas, pedir para vocês abrir as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Eu quero ler apenas o versículo 8 com vocês. Eu vou ler na tradução da ARA. Aquilo que Salomão está nos instruindo aqui como servos do Senhor para que nós façamos. A palavra do Senhor diz: em todo tempo seja alva as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Queridos, é interessante a gente observar o contexto onde Salomão está inserindo esse versículo. Ele vai falar de diversas coisas, ele vai falar das dificuldades da vida, ele vai falar que nós passamos por circunstâncias ruins, mas o que ele está dizendo para nós é que independente das suas circunstâncias, independente da idade que você tem,
jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém? Glória a Deus. E na cultura antiga, irmãos, roupas brancas era símbolo de alegria, símbolo de pureza, símbolo de festividade. Se a gente for olhar para esse texto, para uma tradução, ou talvez para uma aplicação mais simplória, seria a seguinte: ande sempre limpinho e perfumado. Fala aí para a pessoa do seu lado aí, ó. Ande sempre limpinho e perfumado. Tá limpinho aí, irmão? Passou um perfume? Glória a Deus. Talvez essa seja a aplicação mais simplória desse versículo. Mas nós sabemos, irmãos, que a palavra do Senhor não é simplesmente aquilo que nós lemos de forma superficial. Ela sempre tem uma profundidade maior do que muitas vezes nós percebemos numa leitura simples e corrida. Na verdade, como a gente já disse aqui, vestes brancas são símbolo de pureza, são símbolo de santidade. E o óleo aqui é o símbolo da presença, do poder, da unção do Espírito Santo. Nós vamos ver esse símbolo muito forte da unção e do poder do Espírito Santo a respeito do óleo em todas as Escrituras. Desde o Antigo Testamento como do Novo, nós vamos ver esse símbolo apontando para a pessoa do Espírito Santo. Quando nós olhamos, irmãos, para a 1 de Samuel, no capítulo 16, o versículo 13, Samuel vai até a casa de Jessé e ali ele unge Davi com um óleo. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor começou a se apoderar de Davi. Então, o óleo era apenas um símbolo visível daquilo que Deus fazia espiritualmente. E com a vinda, irmãos, de Jesus, com o derramamento do Espírito Santo ali em Pentecoste, aquilo que era apenas um símbolo, ele se torna então uma realidade acessível para todos nós. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: o quanto de óleo você carrega nesse momento? Qual é a medida de óleo que você está carregando com você nesse momento? Se a vida espiritual tivesse um marcador de combustível, como um painel de um carro, como estaria esse marcador? Ou talvez aquela luzinha que nenhum dono de automóvel gosta que acende no carro, aquela luzinha que é a luz do óleo. Você sabe que se num automóvel faltou óleo, você complicou aí a saúde do seu carro. Então, o que Salomão está dizendo, irmãos, para nós, é: nunca deixe faltar o óleo, o poder, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero pensar com vocês nessa noite é que na nova aliança da qual eu e você fazemos parte, a unção é para todos. Aleluia. E por algum tempo, irmãos, eu cheguei a pensar que a unção, o poder do Espírito Santo, a medida da plenitude do Espírito Santo era para algumas pessoas especiais, e não era para mim, porque às vezes eu via ministros, pregadores, outros irmãos, ministrando e Deus agindo através daquela vida, e eu olhava para a minha realidade e eu via aquilo muito distante. Então eu pensava: olha, eu acho que a unção, o poder, o óleo do Espírito Santo é para algumas pessoas específicas. E queridos, essa é uma das mentiras que o diabo quer que você acredite, que a plenitude, o óleo, o mover de Deus não é para você. Então nós precisamos, irmãos, eliminar esse primeiro engano. Veja só o que a Bíblia diz a respeito dessa unção, desse óleo. Joel, no capítulo 2, o versículo 28 e 29, o profeta diz assim, por intermédio de Deus: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda, vê aí se o irmão do seu lado tem carne nele.
Tem carne aí, irmão? Você é de carne? Então, Espírito Santo, essa unção é... Tem alguns irmãos que só estão os ossos, né? Coitado de vocês. Mas o Espírito Santo também, em Ezequiel 37, ele foi derramado sobre os ossos, amém? Então não tem desculpa. É para todos. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos, sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Queridos, esse versículo não é mais uma promessa, ela é uma realidade. Veja só que o Espírito Santo, ele não faz distinção. Ele é para todos aqueles que são de carne e ossos. O Espírito Santo, irmãos, não faz distinção de sexo, ele é para homens e para mulheres, sobre os servos e sobre as servas. O Espírito Santo, irmãos, não faz distinção de idade. Veja que ele fala sobre os vossos filhos, sobre os jovens e sobre os velhos. Não importa a idade que você tenha, essa unção é para você também. O Espírito Santo, irmãos, não faz distinção social ou intelectual. Veja que ele fala que derramarei do meu espírito sobre os servos e as servas. Eram os escravos na época. O Espírito Santo não faz distinção de ninguém. Eu gosto muito, irmãos, de Atos capítulo 4, quando Pedro e João é interrogado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes da época. E depois de interrogar eles observaram que aqueles homens eram homens iletrados. Eles não tinham escolaridade. Eles talvez não tinham um diploma. Mas uma coisa aqueles homens não podiam negar, que aqueles homens andaram com Jesus porque eles estavam cheios do Espírito Santo, e juntos dele estava um homem que foi curado. O oposto disso, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo, um homem com currículo excepcional, um homem com um currículo invejável para muitos de nós, nos dias de hoje, com as facilidades que nós temos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele estudou numa das maiores escolas de Israel, aprendeu com um dos melhores professores, que era Gamaliel. Quanto à lei, ele era um fariseu invejável. O apóstolo Paulo, ele tinha um alto nível intelectual, porque ele discutia com filósofos, epicureus e estoicos em praça pública. Festo disse para ele: Paulo, as muitas letras estão fazendo você enlouquecer de tanto que ele estudava. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Ele ficou cego. Depois um discípulo chamado Ananias foi lá, orou com ele, impôs as mãos sobre ele, ele recuperou a visão, ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo. Em Filipenses, irmãos, no capítulo 3, a partir do 8, Paulo começa a falar do currículo que ele tinha, da confiança que ele tinha nesse currículo, e ele fala: eu considerei tudo isso como perca. E ele fala da verdadeira aliança, ele fala que a verdadeira circuncisão, a circuncisão era um símbolo físico na carne da aliança entre Deus e o homem. E ele fala que a verdadeira circuncisão, irmãos, não é na carne, mas no espírito. A verdadeira circuncisão, a verdadeira aliança está naqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, e não têm a sua confiança na carne. Então, queridos, a presença e o poder do Espírito Santo na nova aliança não está limitado a algumas pessoas restritas, é para todos nós, é para você que está aqui nessa noite. Ele não faz distinção de pessoas, ele não faz distinção de sexo,
Ele não faz a distinção da sua idade, não importa quantos anos você tem, se você é uma criança ou se você já é uma pessoa com mais idade, o Espírito Santo também é para você. Amém? Mas talvez você esteja se questionando, se o poder e a presença do Espírito Santo é para mim, por que eu tenho tão pouco? Você não faz esse questionamento consigo mesmo? Porque esse é o meu questionamento. Se é para todos, se é para mim, por que eu então carrego tão pouco? A verdade é, irmãos, que a sua busca, ela determina a medida do óleo que você carrega. O quanto de óleo que você tem é proporcional à sua busca. Paulo, em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, na tradução da NVI, ele diz assim: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Então, queridos, vou reforçar aquilo que o pastor Emerson já disse: quando nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo, nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Em João, no capítulo 3, o versículo 34, nos ensina que Deus dá o seu Espírito sem medida. Cada um de vocês que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, já carrega uma porção completa da pessoa do Espírito Santo sobre você. Mas quando eu olho, irmãos, para a prática, parece que há uma contradição naquilo que a Bíblia ensina. Porque se eu tenho a medida completa do Espírito Santo sobre mim, por que eu vejo um fluir tão pouco dele sobre mim? Porque a verdade, irmãos, não importa o quanto você tem do Espírito Santo, a questão é o quanto ele tem de você. Todos nós temos uma medida completa do Espírito Santo sobre nós, mas a grande questão é o quanto o Espírito Santo tem de você, o quanto você dá liberdade para o Espírito Santo a agir através de você. E queridos, eu gosto bastante dessa tradução, da forma como a NVI traduziu Efésios 5,18, porque a NVI ela traduziu da seguinte forma: deixe-se encher pelo Espírito. Outras traduções vai dizer: encham-se do Espírito. E eu gosto dessa forma como a NVI traduziu esse texto, porque ele traz a ideia, irmãos, que o Espírito Santo quer encher a todos, mas muitas vezes eu e você resistimos a esse enchimento do Espírito. Então, o Senhor está dizendo: olha, deixe-se encher pelo Espírito. Será que você tem deixado, irmãos, se encher pelo Espírito? Paulo também fala que nós podemos estar cheios com outras coisas. Ele vai dizer: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, à devassidão. E queridos, eu acredito que ninguém aqui nesse auditório tem a prática de beber, se encher de vinho. Mas na nossa geração, irmãos, existem tantas outras coisas que podem nos embriagar, que podem nos encher. E eu quero fazer mais uma pergunta para você nessa noite. Você já parou para pensar nas coisas que têm roubado o lugar do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Nas coisas que têm te enchido, têm ocupado o lugar do Espírito Santo de Deus em você? Porque a ideia, queridos, é que Ele quer nos encher, mas a verdade é que muitas vezes nós estamos cheios de tantas outras coisas, tantas outras coisas têm preenchido o lugar de Deus na nossa vida. Quando Jesus, irmãos, ele foi até o deserto para ser batizado por João Batista, na descrição ali de Mateus, na narrativa de Mateus, Mateus vai relatar esses fatos e diz que quando Jesus saiu do Jordão, o Espírito de Deus veio sobre ele. E na sequência, o Espírito Santo levou ele para o deserto. E ali ele jejuou por 40 dias e 40 noites.
Veja só, ele já tinha recebido o Espírito Santo. E ele ainda foi orar e foi jejuar. E depois de ter orado, irmãos, por 40 dias e 40 noites, Jesus ele foi capaz de vencer o tentador. Depois de orar por 40 dias e 40 noites, Jesus saiu dali e ele escolheu os seus discípulos e iniciou o seu ministério. Eu gosto muito da descrição que Pedro faz na casa de Cornélio, quando refere a Jesus. Atos capítulo 10, o versículo 38, Pedro disse, né, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. O que eu quero enfatizar, irmãos, aqui, frisar com vocês, é que Jesus, irmãos, o nosso Deus, aquele que era já 100% Deus, ele recebeu o Espírito Santo sobre ele, ele foi orar e ele foi jejuar. Então nós vamos ver, irmãos, essa prática na vida de Jesus durante todo o seu ministério. Jesus ele orava tanto, tinha uma devoção tão profunda que os seus discípulos pediram para ele: mestre, nos ensina como nós devemos orar. O Billy Graham ele tem uma frase que ficou emblemática e ecoou por muitos anos. Ele dizia: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. Então, queridos, se você quer ter uma medida maior de óleo fresco sobre a sua cabeça, se você deseja ter uma porção maior da unção do Espírito Santo, você deve intensificar a sua busca, amém? Lucas capítulo 11, o versículo 10, o próprio Senhor Jesus disse: pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Versículo 13, ele disse: vocês, apesar de ser maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Essa é uma promessa, irmãos. Essa é uma promessa. Mas o quanto você tem buscado dessa unção, dessa porção, dessa intimidade, desse relacionamento com o Espírito Santo? Como está a sua vida de devoção? Como está a sua vida no secreto com o Pai, as suas orações, a sua leitura, o seu jejum? Agora, queridos, que nós entendemos que a unção é disponível para todos, e que cada um carrega uma porção que é proporcional à sua busca, o que nós precisamos aprender é como manter essa unção, é como manter esse óleo sobre a nossa cabeça, porque Salomão está dizendo na parte B do versículo 8 de Eclesiastes 9, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Eu gostei dessa tradução, jamais, jamais, ou seja, independente de qual seja a estação que você está vivendo, independente de qual seja as lutas que você está enfrentando, independente se você tem dinheiro na conta, se você não tem dinheiro na conta, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. O pastor Emerson trouxe aqui a explanação da parábola das virgens. O que me chama a atenção, queridos, nessa parábola é que todas elas estavam vestidas devidamente, todas elas tinham as lâmpadas. E isso nos leva a olhar para uma realidade que não basta termos a aparência, se a gente não estiver cheio daquilo que realmente é o que Deus deseja, é o que Deus espera que nós carreguemos. Vou repetir aquilo que o pastor Emerson falou. Como está a sua botija? A sua lâmpada, como está o fogo da sua lâmpada? Queridos, o problema não é começar cheio, é manter-se cheio. Esse é o nosso grande desafio, porque eu acredito que Deus vai te encher nessa noite, Deus vai te encher amanhã.
Mas a grande questão é como você vai estar na segunda-feira. Como você vai estar na terça, na quarta, na quinta? Como você vai estar semana que vem? Como você vai estar em 2026? Esse é o nosso grande desafio, queridos. Porque o fogo é Deus que acende, mas a responsabilidade de manter esse fogo aceso é minha e é sua. Deus lá no tabernáculo, na inauguração do tabernáculo, Ele acende um fogo que vem do céu e acende o altar. Mas os sacerdotes, eles tinham uma responsabilidade: manter aquele fogo aceso e nunca deixar ele se apagar. Então, todas as manhãs, nos turnos ali entre os sacerdotes, eles removiam a cinza, eles colocavam mais lenha e colocavam o sacrifício sobre aquele altar. Eu quero te perguntar, será que você não está cochilando no seu turno? E queridos, parece que reacender um fogo que já foi aceso, essa obviamente não é responsabilidade nossa, acender o fogo, e você nem deve fazer isso. A gente sabe o que aconteceu lá com aqueles que tentaram acender o fogo lá na antiga aliança. Mas eu quero dizer para você, parece que reacender é mais difícil do que acender da primeira vez. Eu morei ali por muitos anos em Reserva do Cabaçal, até os meus 22 anos eu morava lá. E a gente tinha, meu pai tinha um aviário lá, eu cuidava de granja. E todas as vezes que chegava ali os pintinhos novinhos, a gente precisava colocar fogo dentro daqueles tambor de ferro que o pessoal usa hoje para fazer churrasqueira. E eu precisava manter uma determinada temperatura dentro daquele ambiente para os pintinhos se manterem aquecidos e não morrerem. Então, durante quase toda uma semana eu precisava acordar para ir lá, conferir a temperatura e manter aquele fogo aceso. Irmãos, às vezes o cansaço me dominava, eu dormia mais do que era devido, e aí algumas daquelas campanas, como nós chamávamos na época, elas se apagavam, e parece que era mais difícil reacender do que acender da primeira vez, que eu tinha que ir ali arrumar cinza, colocar lenha nova, e às vezes tinha lá uma brasinha, eu falava assim, acho que essa brasinha aqui vai iniciar o fogo a partir dela. Eu ia soprando, e aquilo ia virando uma fumaça, aquilo entrava no nariz, no olho, ia ardendo. Então, queridos, melhor do que reacender é você vigiar para que ele não se apague. Semana passada eu e a Tamires, a gente estava lá na conferência Dunamis, e a gente teve o privilégio, irmãos, pela segunda vez ouvir a Valnice Milhomes ministrando. Para quem não conhece a Valnice Milhomes, ela foi a primeira missionária a ser enviada pela Junta de Missões Mundiais no ano de 1971 para Moçambique. Então ela é uma das pioneiras entre os batistas a ser enviado para outro país. E a Valnice, irmãos, ela é uma senhorinha de 78 anos. Pensa numa senhorinha de 78 anos animada. E a gente estava lá no meio da conferência, eu ouvindo ela ministrar, eu vendo ela incendiar um auditório com mais de 18 mil jovens, algo me chamou a atenção. Eu olhei para ela, vendo aquela paixão dela, aquilo me contagiou. Ela iniciou a sua vida ministerial bem jovem, ela iniciou com 16 anos, irmãos, e ela tem mais de 60 anos de ministério. E pastor Emerson, olhar para ela assim, ela ainda carrega aquele senso de urgência pela obra de Deus, um senso de urgência que nós precisamos fazer, nós precisamos avançar, nós precisamos cumprir aquilo que Deus nos deu para cumprir nessa terra. E queridos, vendo aquela mulher pregar, eu fiz um compromisso com Deus, no meio daquele auditório enorme. Eu falei, Deus, eu não sei quantos anos de vida o Senhor vai me dar aqui na terra, mas quando o Senhor voltar,
quando eu estiver velhinho como a Valnice, eu vou estar tão apaixonado como ela está. Eu ainda vou carregar no meu coração uma urgência pela causa do teu reino, como eu carrego agora com os 34 anos. Queridos, aquilo me moveu por dentro, aquilo me cativou. 78 anos, tem alguém aqui que tem 78 anos? Cadê os nossos irmãos de 78 anos? Vamos avisar para eles que eles não podem deixar a chama, o fogo apagar. Nós precisamos, irmãos, manter acesa a nossa chama. Nós precisamos manter o óleo sobre a nossa cabeça. Independente da idade que você tem, se você é ainda um jovem, se você ainda é uma criança. Eu estou com o Pedro e a Sara aqui. O Pedro e a Sara são os nossos filhos. E o meu irmão trouxe um colchãozinho desse. Aí eu fiquei tão apaixonado em ver essa cena, irmãos. Porque quando eu era criança, minha avó me levava para a igreja dela. E a gente não tinha os colchãozinhos como vocês têm aqui, mas a gente dormia no bancão mesmo, de madeira. E vendo essa cena me moveu. Eu falei, olha, quantos anos eu estou na igreja. E quando Jesus voltar, Ele vai me encontrar aqui, irmãos. Queimando, queimando, queimando de amor por Ele. Será que Ele vai te encontrar aqui também? No Evangelho de Lucas, queridos, no capítulo 2, Lucas, ele descreve o momento onde Jesus foi levado ao templo para ser apresentado. E no relato de Lucas, ele descreve a história de dois velhinhos que estavam ali. Vocês lembram deles? Simeão e Ana. Simeão, Lucas não registra a idade dele, mas a tradição diz que Simeão teria ali entre os 80 a 100 anos de idade. E Deus havia feito uma promessa para Simeão, que ele não morreria antes de ver a consolação de Israel. Então quando Jesus é levado para ser apresentado, ele faz uma oração depois, ele fala, Senhor, despede o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Agora veja o que Lucas, ele conta a respeito de Ana. Lucas 2, do 36 ao 38. Diz assim, estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com o seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Quantos anos ela tinha? 84. O que ela fazia? O que ela fazia dia e noite? Orava e jejuava. Você tem quantos anos? Você tem quantos anos? Responda para si mesmo. Rapaz, o exemplo dessa velhinha aqui é de dar um chacoalhão na gente, não é verdade? 84 anos, irmãos. Ela não deixava o templo. Simeão e Ana é um retrato da pessoa que não deixa o óleo acabar. Não importa qual seja a sua idade, você precisa manter o óleo fresco sobre a sua cabeça. Ana podia ter desanimado depois de tantos anos. Simeão podia ter também desanimado depois de tantos anos, esperando. Mas eles são exemplos de pessoas que mantiveram o óleo fresco sobre as suas cabeças até verem o cumprimento da promessa. Eu não sei, vou falar de novo, eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei quantos anos já faz que você ouve a respeito da volta de Jesus. Desde quando eu era bem criança, irmãos, eu estou ouvindo que Jesus está voltando e até agora nada. Você também está nesse mesmo barco? E a gente não sabe quanto tempo mais
vai demorar. De duas coisas, uma vai acontecer comigo. Ou eu vou viver até ver esse momento onde Jesus virá para buscar a sua igreja nas nuvens, ou eu vou me encontrar com Ele depois que passar pela morte. Você tem essa convicção também? Mas se Jesus voltasse ainda essa noite, como está a sua lâmpada? Você tem óleo suficiente? E se Ele não voltar? E se Ele demorar ainda mais uns 100 anos para voltar? Estava brincando com o Jardson. Depois que a gente é pai de meninas, a gente fica orando para o arrebatamento acontecer antes que as nossas filhas pensem em namorar ou casar. Então a minha expectativa é que isso aconteça antes da Sara pensar nessas coisas. Mas é possível que talvez demore um pouco mais, a gente não sabe. E é por isso, irmãos, que nós precisamos manter a nossa vigilância. É por isso, irmãos, que nós precisamos alimentar aquilo que Deus acendeu na nossa vida um dia. Eu não sei quanto tempo tem de caminhada cristã que você tem. Eu não sei quantas lutas você já enfrentou até aqui. E queridos, a unção de Deus não nos poupa das lutas, das aflições. Mas independente, irmãos, das coisas que você enfrenta no seu dia a dia, independente de qual seja o ambiente da sua casa, da sua família, talvez das enfermidades que você enfrenta, nós precisamos manter óleo fresco sobre a nossa cabeça, para que jamais falte óleo sobre nós. Então, eu quero que você saia daqui com esse compromisso. Falar: Senhor, eu sei que o Senhor vai soprar sobre nós mais uma vez, eu sei que o Senhor vai nos encher mais uma vez, vai nos acender, mas que você faça esse compromisso de daqui a 100 anos, ou tanto de tempo que você viveu até a volta de Jesus, que você mantenha esse óleo sobre a sua cabeça. Irmãos, isso aí, manter esse óleo sobre a nossa cabeça é igual ir para a academia. Estava conversando isso com o Jardim ali. Vocês já perceberam que esse é um tipo de ambiente que eu não frequento, né? Academia. Mas é algo que a gente precisa fazer. Mesmo com vontade ou sem vontade, nós precisamos, irmãos, manter aquela disciplina espiritual. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos participar das reuniões de culto. Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixem a congregação como é o costume de alguns. Eu acredito que ninguém aqui dessa igreja tem esse mau costume. Ele fala mais antes: admoestem uns aos outros, porque já se aproxima daquele dia. Então fala aí para a pessoa do seu lado: ó, não abandona a igreja não, irmão. Faça como Ana. Mesmo quando você estiver com 84 anos, continue orando, continue jejuando, continue participando, porque nós não sabemos a hora. Então, queridos, nós precisamos manter esse óleo sobre nós. E eu quero convidar você para se colocar de pé nesse momento. Você está num ambiente propício para reabastecer a sua lâmpada. E à medida que você recebe, é à medida que você interage. E essa interação, irmãos, precisa ser com sinceridade. Não existe um código para receber o óleo. Tem que levantar a mão primeiro, tem que aplaudir. Não existe. Mas o que Deus espera é a sua sinceridade de coração. É a sua busca real por Deus. Talvez o que você precisa fazer nessa noite para que o Espírito Santo te encha é se esvaziar. Se esvaziar daquilo que tem ocupado o lugar dele na sua vida. Por isso eu quero convidar você: curva a sua cabeça, feche os teus olhos.